Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender 5 dicas de produtividade no Power Query. E você já me conhece, sem enrolação, vamos logo para o meu computador, onde eu vou iniciar clicando em transformar dados para abrir o Power Query, onde eu já tenho algumas tabelas importadas aqui na esquerda. Eu vou iniciar com a tabela de vendas e a primeira dica será na realização de filtros diretamente em células. Toda vez que você precisar filtrar um valor, por exemplo, aqui nós temos o código produto e o normal é clicarmos nessa setinha para baixo e depois procurar por ele nessa lista. Se não tiver carregado tudo, eu tenho que clicar em carregar mais porque a lista pode estar incompleta e por aí vai. Entretanto, existe um jeito mais fácil de realizar esse processo se você já estiver visualizando o item que você quer filtrar aqui nessa lista. Basta clicar sobre ele, vamos supor que eu queira filtrar exatamente o Lei 022. Cliquei uma vez nessa célula, entre aspas, filtro de texto, e aí eu posso dizer igual a ou diferente de acordo com o filtro que eu quiser. Nesse caso, eu quero filtrar só o Lei 22. Então, cliquei uma vez em igual a, uma nova etapa foi criada e a minha tabela foi filtrada com esse item que eu especifiquei. E esse menu é contextual, de acordo com o tipo de dado que eu tenho dentro dessa coluna. Aqui nós temos um texto, então ele me deu opções de filtros relacionados a textos. Agora, se eu tiver em uma coluna numérica, por exemplo, eu quero filtrar apenas os números maiores que 103. Vou clicar sobre ele, depois filtros de número e é maior ou igual a. Quando eu clicar, ele vai criar uma nova etapa lá na direita, exatamente com a fórmula que eu pedi, que é código unidade acima ou igual a 103. E esse mesmo filtro também funciona para datas. Vamos supor que eu queira filtrar uma data específica, por exemplo, tudo que é acima de 10/4 de 2020. Cliquei sobre ela, depois filtro de data, eu posso escolher depois de ou igual a. Selecionei e agora teremos um filtro diferente aqui em cima, apenas com essas datas selecionadas. Essa foi a primeira dica. Vamos para a segunda, que será a seguinte. Toda vez que você fizer alguma coluna personalizada, por exemplo, eu quero multiplicar o valor unitário com a quantidade e somar com o frete. O seu tipo de número será indefinido. Vamos fazer essa coluna para você visualizar isso na prática. Vou selecionar adicionar coluna, depois coluna personalizada. E aqui vou inserir o nome valor total e no igual vou selecionar a coluna quantidade vezes o valor unitário mais o frete. E como temos as ordens matemáticas aqui de multiplicação, vou colocar um parênteses para priorizar esse cálculo daqui. Finalizando, vou pressionar OK e teremos uma nova coluna aqui na direita que vai ter o tipo de dado ABC123, ou seja, está indefinido, mas eu consigo ver que isso é um número. Uma forma de fazer isso, que eu vejo muitas pessoas fazendo, é simplesmente clicando nesse ABC123 e colocando como número decimal. O objetivo foi concluído com sucesso, agora está como 1.2 aqui em cima, é um número, só que uma nova etapa foi criada aqui embaixo. Poderíamos otimizar esse processo, deixando-o mais produtivo. Então, para te ensinar a fazer isso, eu vou clicar nesse X do tipo alterado para removê-lo, porque a minha intenção é realizar esse tratamento de alteração desse tipo diretamente nessa mesma etapa. Então, aqui em cima, na barra de fórmulas, nessa função que nós adicionamos uma nova coluna nessa tabela, lá no final, antes desse parênteses, vou colocar uma vírgula, escrever type e automaticamente identificá-lo como number. Quando eu fizer isso e clicar aqui fora da nossa tabela, o tipo dessa coluna vai automaticamente modificar para número, porque informamos isso aqui em cima, sem criar uma nova etapa aqui embaixo. E isso é possível porque nós temos como argumento dessa table.addColumns o column type aqui no final. E apenas para te mostrar outras variações, se você quisesse transformar em texto, bastava escrever text, ou então, se fosse uma data que nesse caso não será aceito, poderia escrever date aqui, se fosse tempo, time, ou então todos os outros tipos primitivos que podem ser consultados nessa documentação do Power Query, onde eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado abaixo. Agora, voltando para o Power BI, eu vou só corrigir esse tipo que colocamos como time, e eu não quero isso, será number. E agora vamos para a terceira dica. Nós fizemos várias transformações nessa tabela, mas agora eu quero excluir tudo isso que eu fiz.
Lá nas etapas aplicadas, eu poderia vir clicando nesse X de cada uma delas, excluindo uma a uma, como também poderia ir lá no editor avançado e realizar essa alteração, mas existe um método muito mais rápido que eu vou te ensinar agora, que é simplesmente clicando na etapa que você quer excluir a partir dela, ou seja, se eu quiser excluir a partir da colunas removidas, clico com o botão direito sobre ela e depois vou escolher a opção excluir até o fim. Vamos selecioná-la? Cliquei em excluir até o fim, ele vai confirmar a exclusão, vou dizer que sim, e teremos todas aquelas etapas removidas. Agora vamos para a quarta dica de produtividade e para isso eu vou criar mais etapas adicionais para termos um volume maior de transformações aqui na direita. Então vamos supor que você está fazendo o tratamento normal na sua tabela, vou selecionar essas duas, clicar em padrão, depois multiplicá-las. Também quero fazer um filtro na coluna de unidades, apenas para aqueles que são 101. E vamos supor que eu finalizei a transformação aqui, mas veio uma alteração nos processos da sua empresa e você vai ter que duplicar essa vendas para fazer uma outra transformação selecionando uma unidade diferente ou modificando completamente essa tabela. O certo seria clicar com o botão direito sobre ela, criar uma referência ao invés de duplicar, senão todas essas etapas serão refeitas novamente, buscando dessa fonte de dados e realizando essas transformações, e depois que você fizer esse processo, você continua realizando os tratamentos. Uma outra forma de realizar esse processo, principalmente quando você já tem tratamentos realizados na sua tabela, é a seguinte. Aqui na direita nós temos as etapas. Vamos supor que a minha tabela principal será da fonte até a tipo alterado. Eu quero essas etapas como uma nova referência, onde eu vou utilizar tanto nessa tabela atual como em novas. Eu vou clicar com o botão direito em colunas removidas e tudo que estiver acima da colunas removidas, ignorando ela, será extraído para uma nova tabela. Então, cliquei com o botão direito, vamos escolher extrair anterior. Vou selecionar, teremos essa janela onde eu vou colocar vendas original para o nome da nova consulta, onde criará uma nova tabela aqui na esquerda. Cliquei em OK. Teremos uma nova tabela criada, chamada Vendas Original, que tem apenas da fonte até a tipo alterado. Esse vai ser o padrão principal para que eu não precise fazer sempre uma importação da fonte, uma navegação, promover os cabeçalhos e alterar os tipos. E o mais legal dessa funcionalidade é que aqui em Vendas, eu tenho uma fonte que é igual à vendas original, que foi a tabela criada com a extração. Portanto, no meio de uma transformação, eu automaticamente criei uma referência. Poderia ter feito isso manualmente? Sim, mas foi muito mais fácil extrair dessa forma. E para as próximas tabelas que eu precisar criar, basta eu clicar com o botão direito em vendas original, fazer uma referência e a partir dela, utilizando essa mesma fonte, realizar transformações nos meus dados. E essa foi a quarta dica. Vamos para a quinta e última. Vamos supor que você tem todas essas tabelas, mas deseja fazer um backup ou então copiar todas essas transformações para um novo arquivo de Power BI, selecionando apenas algumas delas. Você pode fazer isso manualmente, selecionando uma dessas tabelas, vindo aqui em exibição, depois editor avançado, copiar todo esse código e colar no novo arquivo, ou então podemos executar esse processo muito mais rápido, selecionando o que você quer levar. Por exemplo, eu quero vendas, clientes, produtos, vendedores, cidades, unidades e calendário e também a vendas original. Depois da seleção, vou clicar em Ctrl C no teclado para copiar. E se eu quiser simplesmente fazer um backup, posso abrir o bloco de notas e depois Ctrl V para colar. Todas as nossas tabelas foram copiadas e aqui eu tenho uma delas, depois temos outra e assim por diante. E se eu quisesse colar em um arquivo do Power BI, como esse daqui que está em branco, vou lá em transformar dados, não terá nada porque não temos transformações. Vou selecionar o painel de consultas e pressionar Ctrl V e todas essas consultas serão automaticamente criadas. E essas foram as 5 dicas de produtividade no Power Query. Eu quero saber aqui nos comentários embaixo quantas dessas você ainda não conhecia e aprendeu nesse vídeo aqui. E como sabem, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal para propagar esse tipo de informação para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!